Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o momento que você vai estar ouvindo esta live. Hoje é qual é a sua lista de prioridades? Qual é a sua lista de prioridades? Diz aí nos comentários para mim o que você tem feito como prioridade. Hoje, conversando com a Isaura Tajima, aguardando ela na conexão no Instagram, já estamos no YouTube. E vamos passar dicas para você ter uma vida memorável, porque quando nós não colocamos as prioridades certas, nós sabotamos nossa vida memorável. E a Isaura vai estar passando códigos aqui para nós preciosíssimos. Crie uma lista de prioridades para ter uma vida memorável. Bom dia, Isaura! Seja muito bem-vinda! Bom dia, Jaque. Tudo Então, bem? tudo jóia. Cultive relacionamentos significativos. Dica 1, Isaura. Priorize a qualidade sobre a quantidade em seus relacionamentos. Dedique tempo e esforço para construir conexões genuínas com amigos e familiares. O que tu me diz, Isaura? Então, dentro dessas prioridades, né, eu vivi a vida inteira muito próxima de Deus, mas além de Deus, tem uma sequência certa para a gente seguir. E eu percebo, assim como eu, muitas pessoas não têm a ciência, não têm a clareza dessa prioridade que tem que ser seguida. E muitas vezes eu fiz muitas buscas, muitos cursos para poder estar descobrindo essa chave. É uma virada de chave muito grande, é um código muito grande que eu descobri e vou estar passando aqui para que todos possam estar entendendo e colocando a vida no eixo, que seria colocar essa lista de prioridade é colocar Deus em primeiro lugar, eu em segundo. Aí vem filho, família, em terceiro. Aí vem o trabalho, o quarto. Aí você pode colocar o ministério, aí vem outras prioridades, mas as principais, essa ordem tem que ser essa daí, porque senão a vida da gente vira um caos e a gente não prospera, e a gente não sai do lugar e a gente acaba sendo derrotado no final, né? E é assim, muitas pessoas têm tudo isso na vida, mas não está em sequência exata, na sequência certa. Ela pode Isso é até uma grande. prosperar em algum momento da vida, só que E ela se perde o depois. casamento se desfaz, ela tem um vazio interior, até pode se suicidar, né? Exatamente. Ou ela cria os filhos se casam, né? E ela se perde. Ou ela cria os filhos, tem um profissional, o casamento desanda, né? Porque não teve aquela prioridade, não cuidou dessa sequência certa. Então, a gente tem que colocar e tudo isso em sequência, na sequência certa, a vida começa a fluir em todas as formas. Não adianta você ser boa, uma boa profissional, uma boa religiosa, né? Levar a sua missão à frente de tudo. Tem muita gente, a gente vê que ele é muito religiosa, muito dedicada, e os filhos, a família, fica ao léu, né? Então, mas tem essa prioridade, essa sequência exata, então tudo entra no eixo, né? E a vida financeira, a vida na família e a vida como um todo na sociedade, ela toma um rumo diferente, né? É A muito Isaura já simples. entregou o ouro no começo da live aqui, já deu a sequência certinha aqui. Você já pegou o código, pratique. Então, defina metas, né? Segunda dica: metas e objetivos pessoais. Estabeleça metas claras que reflitam seus valores e aspirações pessoais. Tenha tempo para Deus, tenha tempo para você, né? Isso dará direção à sua vida e a fará mais significativa. O que que você ia falar, Isaura? Então, a gente tem que colocar essas prioridades, saber entender daí e saber colocar em prática, né? Não é só saber, mas saber colocar tudo em ordem e trabalhar essa sequência. Quando eu entendi isso, eu falei assim, nossa, é uma virada de chave. Nossa, procurei em todos os lugares essa resposta. E simplesmente é uma sequência
que eu já vivia, mas não tinha essa clareza, essa noção dessa lista de prioridade. Nós, como mães, quando a gente dá a luz ao filho, a gente sofre um conflito ali, porque a criança Sim. demanda muito. Então, por mais às vezes tu já tenha até essa consciência, ali a gente é testada, porque o filho demanda 7 dias da semana, né? 24 horas. Então, tu tem que ter tempo para Deus, para ti, para o teu marido, e é o filho em quarto lugar, só que quando ele é bebê, essa pirâmide é meio caótica, concorda comigo, Isaura? Mas você tem que ter assim um diálogo, uma abertura muito grande com o teu marido, com o teu parceiro, para poder entender. E ele tem a participação dele, né? Ele, como pai, ele tem que participar. E é isso a gente tem que ter um diálogo muito aberto, muito franco, e porque é uma coisa feita a três, né? Então, o filho é importante, ele depende da gente, mas para isso você tem que ter, né, essa clareza também em relação ao casal. Não querer você só porque você é mãe. É claro que a gente, como mãe, a gente tem muito mais uma responsabilidade, um peso maior, né? Porque você tem que saber delegar cada função, tem que colocar as coisas em ordem em cada função. Mas aí depende da mulher ter essa sabedoria, né? Porque a mulher é sábia, ela tem que colocar isso ao seu serviço. Colocar as Exatamente. pessoas, não é você fazer tudo, tem que saber delegar as coisas. Precisa também, maturidade também, né, para reconhecer É, essa limitação e o parceiro, né, o cônjuge, perceber também, né? sim. E a gente entende assim que o diálogo, a fala, a palavra, ela é fundamental. E muitas vezes a gente não coloca essa ferramenta tão importante e tão fácil de a gente usar, está tão a nosso alcance, a nosso favor. Exato. Então, aprender constantemente. Então, assim, a Isaura já entregou, né, a prioridade dela, né, que está em primeiro e em segundo. Só que existem momentos da sua vida que você vai colocar em teste, né? Então, procure aprender com isso, né? E mesmo que dê tempestades, né, na jornada da vida, procure sempre realinhar, né? Porque Isso isso é faz parte, importante. né? É, Você sair do caminho normal e você está sempre realinhando isso, que acho que a vida é assim, né, Jaque? Você faz você traça um objetivo, uma meta, daqui a pouco você está ali fazendo outra coisa, mas você tem que estar sempre realinhando. exatamente. Viva o momento presente, né? Pratique atenção plena em sua atividade diária, com sua família, né? Quando você estiver seu momento com Deus, realmente esteja, né? Entregue. Quando você tiver com os seus momentos, esteja realmente focado nisso, né? Cultive hobbies, né? E paixões, isso também vai te trazer uma vida memorável. E para você deixar um legado positivo, né? Pergunte a si mesmo como você pode contribuir para o bem-estar dos outros e deixar um impacto positivo. Você tem tempo com Deus, para você mesmo, porque você vai se autoconhecer. A, a Isaura está numa jornada contínua e ela agora, então, descobriu isso aí. Com quantos anos você está E hoje, Isaura? Se tu né, quiser falar, né? 58, 58. 58. Então você tem que saber viver todos esses momentos e desfrutar. Como é que você vai conseguir desfrutar do momento? É viver no seu presente, né? Não deixar a ansiedade tomar conta, né? Viver cada momento. Você está cuidando do teu filho, cuidar, dedicar 100% do cuidado com o seu filho, né? Ou quando você está lá conversando com o seu esposo, você ser 100%. Ou quando já está ali fazendo uma compra, você dirigindo, está 100%. As pessoas vivem muito ansiosas. Ou ela está lá atrás pensando no que aconteceu, ou ansiosa no que você tem que fazer hoje, amanhã, futuramente, ou falar com outra pessoa. E muitas coisas acontecem, você começa a falar com a pessoa não, você não, a pessoa fala, você não ouve, ou o trânsito ficou vermelho, você está ali ultrapassando o sinal, né? Ou acontece, tudo isso acontece porque a gente não vive o presente.
o filho acaba se perdendo. Muitas famílias acabam perdendo porque você não dedica o seu momento, o teu agora, o seu melhor, né? No que você está vivendo agora. Exatamente. Ter momentos de diálogo, né, com um filho, com um marido, olho no olho, Fazer você perguntas, fazer perguntas, fazer um cronograma, né, diário, de tempo com o filho, tempo com o marido, né? Se qualidade você, de vida, né? qualidade de vida. Se você tem mais Mas tem de filhos, tempo. ter tempo com eles em grupo, né, com os filhos, Ou, e ter ou tempo individual. individual, é importante individual. Eu fui criada com mais, né, com irmãos. Eu tenho um filho hoje, fui criada com vários irmãos. Então, minha mãe tinha desafio de ter um momento a sós com os filhos, né? Eu sentia a falta disso, né? Porque a minha linguagem do amor é tempo de qualidade, né? Então, quando a pessoa está a dois, né? Que nem aqui a gente está conversando, você não está dividindo com outra pessoa, né? Então, é diferente, né? Porque você tem que pensar como que o outro está pensando, e 10 são três, tem que pensar em três. Você divide a atenção e não é a mesma coisa, É, né? exatamente. A minha mãe teve 8, 9, né? Que faleceu um, mas ela nunca teve aquele momento, eu vou olhar para você, ela tinha que sentir aquele abraço, aquele acolhimento. Não tive, então a gente sente muita carência, muita falta, né? Então a gente tem que, ainda que seja só um abraço, um olhar, um olho no olho, a qualidade desse abraço, a qualidade dessa conversa, desse tempo que você dedica para a pessoa, não importa que seja só um olhar, não um abraço, faz toda a diferença, né? Você quer abraçar tudo as coisas e leva tudo junto, misturado, que é tudo perdido. A vida da gente, tudo, né? Se você não tiver um tempo específico para cada coisa, é corrido, mas isso você tem que fazer essa lista de prioridade, criar É uma verdade. agenda, né, E para tu tudo. sabe, né, que a gente conversando aqui sobre filhos, às vezes os irmãos, eles brigam entre si porque eles querem atenção, né? Porque como não dá uma atenção exclusiva Fica para disputando. cada um e ele se sente amado, ficam disputando atenção, brigando de forma tóxica, né? E seria uma coisa Sim, tão positiva, né? Fazer uma conversa, né? Tirar uma tarde mas para tomar um chá com um filho, né? Outra tarde com o outro, enfim. ou brincar, rolar no chão, ou brincar ali, Depende né? da faixa etária. Exato. Aham, Isso é muito sério. Então, é. construa uma vida que tenha significado e influência positiva. Ao integrar a dicas que a gente está falando na sua vida diária, você estará no caminho para criar uma jornada memorável e significativa. Lembre-se de ajustar suas prioridades conforme necessário, adaptando-se às mudanças em suas circunstâncias e objetivos. Que nem, por exemplo, às vezes o filho tem um evento no colégio, ou vai ter uma excursão, a gente não tirou tempo a dois, depois que ele volta da viagem a gente realinha, né? Porque ele ficou mais tempo com a turma, com quem ele foi sair, né? Então, realinha e aí me conta como é que foi, né? Jantar. Quando as crianças vão no colégio, tem algum evento, a primeira coisa que ele quer ver é a carinha do pai. A carinha da mãe fica procurando, procurando, procurando. A hora que ele olha, assim, a mãe e o pai, parece que ilumina uma luz, acende, assim, eles dão aquele sorriso gostoso. Quanto que é importante, né? Essa dedicação, esse tempo que a gente dedica, e separa para eles. Faz toda a diferença na vida da gente. Exatamente. E que nem, por exemplo, você está dando da apresentação escolar, a criança, ela apresenta, né? Para a mãe, para o pai, né? Então, eu tive uma Uhum. experiência, né? O meu filho, ele não gostava de cantar, então tinha apresentação da escola, ele não gostava de cantar. Daí eu disse, tá, então a gente não vai na apresentação, se não quer cantar e tal. Mas teve uma vez que ele falou assim, mãe, mas eu ensaiei, eu queria cantar para ti, mas tu não falou, então agora. Tem também aquela questão de posicionar, ele falar que ele quer, né? Então, olha só, a gente está falando de posicionamento e está falando de apresentação. E Então, diálogo, né? Se ele e hoje à tivesse noite, tido essa conversa, ele não tinha essa chance de falar, eu fiz para você. hoje vai ter uma cantata de Natal. Então, eu já sei que ele quer cantar e também teve uma época que tinha para os avós
e ele não queria apresentar porque os avós não iam estar lá porque a gente mora em outro estado. Daí eu comecei a gravar e mandar para a avó. Então, sabe, tem Uhum. solução, né? Eu passei pelo Instagram dele ao vivo e tal para a avó ver depois. Então, então, começou a tomar gosto por isso, sabe? E Então nesse foi momento, conversando e ele expressando isso, né? Saiu da a hora dor. que, a hora que terminar a apresentação, você ir lá abraçar e agradecer, isso vai fazer toda a diferença na vida da, né? É um concerto tão simples, tão pequenininho para gente, mas para ele vai ficar um marco, assim, um significado muito forte. E muitas vezes a gente não recebeu esse incentivo, né? É, A gente cria, principalmente quando é criança, é normal a gente criar expectativa, né? Mas a gente preencher é porque ele fez para mostrar, né? Eles estão fazendo para vó, para avó, para mãe. E aí, se a gente for lá, para obrigada, nossa, tava lindo, adorei você, achei lindo você lá apresentando, você é perfeito. Nossa, aquilo, né, dá uma motivação, um sentido de desistência, né? exatamente. E como daí a gente teve esse alinhamento, né? Ele tem interesse que a gente assista e tal, ele ficou motivado. Então eu gravei, daí a avó viu, daí a avó elogiou, a avó assistiu mais vezes porque estava gravado, e deu toda essa repercussão positiva. Daí ele disse: Ah, então na próxima que tiver uma apresentação, eu quero fazer uma parte especial, né? Porque na outra ele não queria fazer, só cantou, porque sempre às vezes tem uma encenação, né? Então aí eu dele ficou ensaiando, ensaiando, ele se puxou, sabe? Porque teve também assim uma pré-seleção. Quem ensaiasse aquela parte melhor ia então ser escolhido. Então ele ficou ensaiando, ensaiando para ser escolhido, porque ele ficou motivado, né? De tudo isso. É, Então, para uma é criança que você importante. falou que falava que não gostava de apresentar, de cantar, já, né? Já foi De repente você pode até um mudar até crescimento, o. né? Sim, Foi até um crescimento. Eu então, sempre incentivei e ele era contra. Eu falei, tá, então não vou mais, vou assistir e tal. Daí ele mudou. Tu vê como é, né? Se eu fosse sempre, parece que eu tava sempre empurrando ele. E agora ele tá diferente, né? Então tudo aham, são conversas e posicionamentos que fazem a diferença, né? é. De uma simples conversa vai saindo valores, vai saindo coisas assim que a gente nem imagina, né? É. Talentos, de repente. E acaba ficando bloqueada para a vida inteira. Não, eu nunca gostei, porque não sei o quê. Não, daí ele está em informação, a gente conversa, é, Exatamente. realinha e desbloqueia, né? É. O meu filho, ele gostava de desenhar, mas um desenho maravilhoso. E se naquela época eu tivesse essa mentalidade, essa clareza, eu teria incentivado ele muito mais e hoje seria né, uma coisa muito diferente do que ele é hoje. Ele era muito bom para desenhar, uma habilidade fantástica. Mas falar hoje, vamos desenhar, né? Perdeu o time, né? O momento. Por isso que é importante essas informações, esses diálogos tão simples, né? E a gente tá tão ali perto e a gente não aproveita, porque a gente não tem essa maturidade, esse conhecimento, né? É, e falou em desenho, eu também incentivava meu filho a desenhar e nunca funcionou. Até que ele teve uma colega na sala que desenhava muito bem, daí ele começou a modelar ela. Então, dali para frente, ele ficou mais caprichoso. Ele era muito inquieto e desenhar exigia ele ficar parado, sentado. E agora também ele não está mais tão inquieto, né? Então, isso ajuda. Mas são fases, né? E a gente tem que saber Sim, ajustar. Tudo é ajuste na vida, né? Conversas, verdade. né? Ter. Uhum. E não deixar de cumprir essa lista de prioridades, né? Deus, você, o A cônjuge, família. filhos, trabalho, ministério, né? Aham. Porque tudo desmorona se for o contrário. Se for trabalho em primeiro lugar, Fora de ordem. Se estiver fora de o ordem, filho não se sente amado, a mulher não se sente amada. tudo se perde, né? Você tem um vazio interior, você vai acabar fazendo por fazer daqui a pouco o seu trabalho, porque você não está tendo o seu momento com Deus, né? Que é o que te preenche, né? Para toda Verdade. essa lista de prioridades fazer valer a pena. É muito E forte isso. quantas famílias se perdem, né? Estão toda perdida ali,
né? Já pensava, ele se dava tão bem, mas eu não segui esses preceitos básicos, né? Aí se Exatamente. perde, no final acaba se perdendo. É. Então, passamos a dica aí para vocês. Semana que vem tem mais. Um beijo no coração. Uma foto aqui no Beijo. Instagram, encerrando aqui no YouTube.